Olá pessoal, bom dia, estamos de volta e nesta ocasião nós estamos dando início a mais uma live semanal aqui no Instituto Martyn Lloyd-Jones, e eu quero desejar para vocês um ótimo dia, vocês que estão aqui no Brasil, estão fora, e vamos ouvir essa canção enquanto a gente convida outras pessoas a participarem conosco. Vamos que vamos! Cliquem aqui na navinha e vamos convidar outras pessoas a estarem conosco, tá bom? E faz chover profetas apaixonados, morrendo em pé, rompendo a fé dos cansados que ouvem suas canções. Estar de bem com a vida é muito mais que renascer. Deus já me deu sua palavra e é por ela que ainda guio o meu viver. Reconstruindo o que Jesus derrubou, recosturando o véu que Bom dia a todos vocês que estão chegando aqui conosco. Adriano Fabiano, lá dos Estados Unidos, o amigo professor e pastor Givaldo, seja bem-vindo. A professora Isabel já está conosco aqui. Vocês podem ir participando, clicando aqui na nossa live, tá? Convidando outras pessoas nesta navinha para estarem conosco online aqui. Vamos convidar os amigos, enquanto a gente ouve essa bela canção, um pouco antiga, mas muito atualizada, né? Ao som de um chofar. e mais um lindo bordado de das regras para nos escravizar. Proibido pensar. É proibido pensar. É proibido. Será que é dentro das igrejas hoje? Qual é a nossa realidade hoje, né? É proibido pensar. Procuro alguém para resolver meu problema. Vamos convidar os amigos para que eles possam participar desta live. Daqui a pouquinho eu chamo a professora Isabel conosco aqui. As repetições, as repetições, é proibido repetições, é proibido pensar repetições, é proibido pensar repetições, sons. Bom dia Josenice, seja bem-vinda. Bom dia Marília. Bom dia Kaique, seja bem-vindo aqui na nossa live. Estamos iniciando nesta manhã mais uma live semanal, live teológica aqui no Instituto Martyn Lloyd-Jones. Nesta ocasião, nós estaremos falando sobre o hebraico e sua importância. E nós teremos então a honra de contar aqui com a professora Isabel Furtado, uma grande amiga, né, que tem somado conosco na caminhada cristã. E eu quero continuar convidando vocês a convidar outras pessoas a participarem conosco. Sejam todos bem-vindos. Para aqueles que estão entrando aqui, acessando a nossa live, eu quero informar para vocês, tanto para vocês que estão aqui, como aos amigos e amigas que vão assistir gravada no IGTV posteriormente. Quero informar para vocês que nós somos o Instituto Martyn Lloyd-Jones. Todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, nós estamos aqui, né, batendo ponto aqui com uma live, uma temática teológica cristã, para que nós possamos refletir verdades espirituais para o nosso crescimento, tanto um crescimento espiritual na medida da nossa piedade, como também um conhecimento aprofundado das Escrituras. Então nós ficamos muito felizes com a participação de vocês, que ela que abrilhanta a nossa programação aqui das nossas lives. E sem muitas demoras, eu já quero então convidar a professora Isabel para que ela possa estar aqui conosco nesta manhã. E se você tiver a sua pergunta para passar para a professora, de acordo com o que nós vamos batendo um papo aqui, você pode colocar a sua pergunta aqui no comentário, tá? Se você olhar abaixo, nós temos aqui um sinal de interrogação. Você pode clicar ali e colocar a tua pergunta e ela aparece para nós aqui, todo mundo vai perceber também a sua pergunta. Ou então no comentário, tá bom? Deixa eu chamar aqui a professora Isabel para que ela possa participar conosco. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Bom dia a Cris Oliveira, que está aqui conosco. Se for a missionária Cristiana, aqui de Brasília, seja bem-vinda, querida, tá? Eu acho que é você mesmo. Uma alegria ter você aqui conosco, tá bom? Professora Isabel, consegue me ouvir? Bom dia.
Sim, senhor. Bom dia, pastor. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Professora, seja bem-vinda à nossa live aqui semanal, todos os dias às 10 horas da manhã. Nós estamos batendo esse papo teológico e eu quero falar da nossa alegria de tê-la aqui conosco nesta manhã, de poder ouvir de você alguns conteúdos. E a professora Isabel Furtado, ela é uma amiga nossa que de algum tempo nós já temos trabalhado aqui junto no ensino, na docência teológica. E agora a professora Isabel também faz parte do corpo docente aqui do Instituto Martin Lloyd Jones, o que muito nos alegra, tá? Professora Isabel, eu gostaria de pedir que você se apresentasse um pouco melhor para todos os irmãos que estão aqui conosco nesta live, para aqueles que vão assistir posteriormente, falando da sua formação, falando da sua capacitação para a área das línguas originais e o que você quiser falar mais acerca de você, tá bom? Fique super à vontade. Obrigada, pastor. Shalom a todos. Bom dia. Paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Isabel Furtado dos Santos. Pela misericórdia de Deus, tenho sido um canal para o louvor dele, o nome dele, dentro da língua hebraica já tem algum tempinho, né? E eu comecei a aprender o hebraico ainda na adolescência, que era uma paixão minha, cultura hebraica, músicas hebraicas, e eu quis aprender. A princípio, eu aprendi o hebraico para ir morar em Israel, só que isso não aconteceu. É aquela passagem lá de Provérbios, né? A gente faz o plano, mas a resposta vem de Deus, não tem jeito. Mas, glória a Deus, assim mesmo. E o hebraico tem sido, para mim, uma bênção dentro e fora da teologia. Eu aprendi ainda adolescente com uma professora israelense mesmo, que é chamada Tzabar, né, a pessoa nativa lá de Israel. E ela me ensinou, eu aprendi a amar essa língua, essa cultura, e a orar mais ainda por Israel. Quando foi na época do curso de teologia, eu também tive alguns semestres de hebraico. E foi lá nessa época que eu comecei a ser monitora. E aí o pastor, que foi o meu professor na época, me colocou para ser monitora quando ele faltava aula, para poder já pegar essa dinâmica de poder lecionar, né? E assim eu fui caminhando. Isso já tem mais de 10 anos, né? Pela graça de Deus. E venho de uma família, pela misericórdia de Deus, também evangélica, né? Minha família é da Assembleia de Deus. Eu nasci e cresci na Assembleia de Deus, hoje estou na Presbiteriana. Mas isso é só um outdoor. Você está na Né? IPB ou na Presbiteriana Pentecostal? Na Renovada? IPRB, renovada. Ok. Ali no Cruzeiro Novo, Pastor Guerra. Eu sei E onde é a igreja, legal. ali é uma benção, graças a Deus. Pastor Guerra também é uma benção, pastora Jandira. E o hebraico, para mim, tem sido assim, dentro e fora da teologia, uma benção, porque eu gosto de ler em hebraico para aprender e entender o que está escrito ali naquela passagem. Porque é uma cultura muito diferente da nossa. A gente acaba absorvendo coisas assim que ampliam o nosso horizonte. Então, o hebraico, para mim, foi um presente de Deus na minha vida. Não com o foco que eu queria quando adolescente. Porque quando eu quis morar em Israel, eu queria aprender o hebraico para morar em Israel para ser médica. Então, eu aprendi o hebraico com esse objetivo. Porém, Deus mudou os planos e hoje eu estou aqui com o hebraico, assim, o pouco que eu sei dele, eu amo repassar. Amo essa língua, assim, e não tem jeito. Eu já tentei parar, mas não teve jeito. Eu sinto saudade. A professora ela está sendo um pouco humilde no sentido assim, ela está externizando isso porque ela sabe muito hebraico, tá, irmãos? E quando ela diz um pouco que eu sei, né? Mas é interessante. Você hoje é médica de almas, né? Você, lógico, além de você ter uma formação em biomedicina, né? Isso, Mas você cuida também da formação mental, espiritual, intelectual, né, da alma daqueles que vão pastorear, na vida daqueles que vão cuidar de almas, de fato, né, e ensinar a palavra de Deus. Isso é muito bom. verdade. Hebraico realmente é uma língua que nos desafia,
ao mesmo tempo que nos faz ficar motivado, empolgado. Eu me lembro que eu fiz hebraico na minha formação teológica. Confesso, não fui dos melhores alunos de hebraico, né, em sala de aula, por isso que, inclusive, eu vou aprender também aqui com a professora, né? Eu me saí melhor no grego, estranhamente, porque as pessoas falam que o hebraico é mais fácil do que o grego, né? Mas o grego eu me saí um pouco melhor. E aqui estamos, né? Podendo aprender nesse aprendizado contínuo. E, professora, o nosso bate-papo hoje é sobre o hebraico e a sua importância, aquilo que nós vínhamos falando. E, mais uma vez, eu quero dizer para você que está aqui conosco, se tiver alguma pergunta, você coloca aqui, que assim que for aparecendo as oportunidades, eu vou repassando essas perguntas para a professora. E eu quero dizer para você, fica conosco até o final da live, tá? Se tem aquele amigo que é pastor, missionário, que está nos campos, convida eles também a participar na live. Por quê? O Instituto Martyn Lloyd-Jones está com um curso de línguas originais, hebraico e grego. Nós estamos iniciando com hebraico. Então, quem participar da live aqui vai ter um voucher de desconto, tá? Para participar do nosso curso. Então, se você tem interesse, quer fazer hebraico do zero, eu recomendo você a participar conosco, tá bom? E fica até o final, que no final a gente vai trazer todas as informações para você. Então, professora Isabel, vamos lá bater este papo sobre o hebraico, né? Diante disso, eu separei algumas perguntas aqui para a gente introduzir. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para a professora é: o Antigo Testamento ele foi escrito somente em hebraico? Porque a gente vai estudar o hebraico, né? E quando a gente vai estudar ali o Antigo Testamento, por que de estudar o hebraico? Aí a gente tem que ver o grau da importância. E aí, antes de falar efetivamente sobre a importância do hebraico, nós percebemos que o Antigo Testamento, nas suas línguas originais, ele foi escrito, e aí eu queria saber se ele foi escrito somente em hebraico. Talvez a pessoa que esteja aqui conosco não saiba esse universo de informação. Fala um pouco para nós, por favor, sobre isso. Sim, senhor. O Antigo Testamento foi escrito no hebraico e no aramaico, que é uma língua também semita, tanto quanto o hebraico, que ela era utilizada na mesma época. Muitas pessoas acreditam que o aramaico era usado muito antes do hebraico e depois do hebraico. Não, elas são contemporâneas. Algumas poucas passagens do Antigo Testamento foram escritas no aramaico. Por exemplo, no livro de Esdras tem passagens em aramaico. Então, assim, o hebraico e o aramaico fizeram parte dessa criação do Antigo Testamento. Porém, nós sabemos também que muitas palavras semitas que existem no hebraico existem também em outras línguas, por exemplo, na língua persa, na língua árabe. Quando eu digo a língua árabe, pode ser o árabe egípcio, pode ser o árabe da Arábia Saudita, o árabe sírio, enfim, porque o árabe é assim, bem mais extenso, digamos assim. Então, voltando para a pergunta, o Antigo Testamento não é feito apenas pelo hebraico, ele tem passagens também do aramaico. A diferença, mais ou menos, na questão do alfabeto, tanto para o hebraico quanto para o aramaico, está em algumas letras apenas. Algumas letras têm um som no hebraico e no aramaico tem um outro som, mas a grafia é a mesma. Então, as diferenças são poucas, mas o aramaico é uma língua mais arcaica, então ela exige um pouco mais de conhecimento para a gente poder fazer a pronúncia correta e saber o vocabulário, mas que também traz muita contribuição dentro da exegese bíblica, dentro da teologia também. Maravilha. Essa sua colocação, professora, ela é muito importante, porque quando nós olhamos para o Antigo Testamento e nós falamos que o hebraico é uma língua semita, como também o aramaico, óbvio que nós temos que conectar nossa mente à genealogia de Sem, que não se tinha apenas o povo hebreu, né, o povo de Israel, dado aí a ideia progressiva da formação, da nacionalização desse povo. Existem outros grupos de povos que habitavam a Mesopotâmia e que tinham essa língua semelhante, como a professora está colocando aqui para nós, né? E aí, professora, eu queria só tirar uma outra dúvida, aproveitando, vou beber muito aqui dessa fonte, que é a professora. A gente costuma falar que tem dois momentos na vida do povo de Deus. Na realidade, tem vários, mas dois momentos quanto à língua. Um momento quando o povo vai para o cativeiro babilônico e ali passa um bom tempo, né?
É tanto que Esdras, ele faz um processo que a gente conhece ali como um processo até hermenêutico, né? De quando retorna fazer uma interpretação, tanto trabalhando aramaico como hebraico. Aí, diante disso, eu queria perguntar, é certo a gente pensar que, dado a raiz semita, né, dos povos, o aramaico seria uma espécie de língua mais internacional, ou seja, como você colocou aqui, que existem algumas palavras, então, que seria mais fácil comunicar-se internacionalmente com aqueles povos da Mesopotâmia do que com o hebraico, necessariamente? Com certeza, pastor. O aramaico era muito mais utilizado, não só dentro de Israel, nas fronteiras também, dos países vizinhos. Então, o aramaico, por mais que não se saiba, muitos acreditam que o aramaico era um dialeto restrito a uma população pequena ali na época. Na verdade, o aramaico era amplamente utilizado, certo? Ali, tanto em Israel quanto nas nações vizinhas, contribuiu muito com o significado de palavras, com raízes de palavras, porque as línguas semitas têm um aspecto interessante que de 3 letras, por exemplo, nós fazemos outras palavras, verbos, substantivos, adjetivos, enfim. E o aramaico era muito utilizado de uma forma ampla aos países daquela região do Oriente Médio. É como se fosse nossa língua inglesa de hoje em dia. O mundo inteiro fala o inglês. Assim era o aramaico naquela época. Já o hebraico era utilizado mais para a nação judia. Então tinha essa diferença. Ele podia ser usado por outras nações? Podia, mas não era algo comum como hoje em dia. Alguém que falava hebraico naquela época era como se fosse se identificando como um judeu, propriamente dito, que seguia o judaísmo, né? Quando o judaísmo estava nascendo naquela época, digamos assim. Já o aramaico não tinha tanto essa conotação religiosa. Ele era uma língua amplamente utilizada na literatura científica, poética, filosófica, nas transações comerciais da época também, nas comunidades, dentro e fora de sinagogas também. Então, o aramaico era muito utilizado naquela época e essa é uma informação que poucas pessoas sabem. Muitas pessoas acham que era só o hebraico, o aramaico era uma palavrinha aqui e outra ali. Na verdade, não. Era o contrário. E pensam, professora, que o aramaico era só usado, é muito comum o pessoal pensar que o aramaico também era só utilizado no meio da liturgia, né? Isso. E aí, às vezes, a gente tendo esse conhecimento, eu gosto de fazer a conexão. Por quê? Esse aspecto do conhecimento público e internacional desta língua. Se nós percebermos no Novo Testamento, Jesus, quando realiza alguns milagres, ele usa a palavra em aramaico dada a região das pessoas. Por exemplo, a filha de Jairo, né? Numa perspectiva mais, como eu posso dizer assim, mais gentílica, né? Ou talvez da região de onde as pessoas que ali estavam, Jesus diz, Talitá cumi. Aí o pessoal coloca o nome da menina de Talita, né? Pensa que é Talita, né? Aí coloca. É interessante a gente ver essa conexão, muito bom. Agora, eu tenho uma outra pergunta, porque as pessoas que estão nos vendo, às vezes a pessoa não é seminarista, não tem um desejo tão forte, assim, com conhecimento teológico aprofundado, mas gostaria de conhecer as línguas originais. E às vezes as pessoas pensam que isso seria um acesso apenas para pessoas iluminadas, né? Que hebraico é para um grupo seleto de pessoas. Na sua opinião e experiência na docência, o hebraico é para todos ou é somente, de fato, para um grupo iluminado de pessoas? O hebraico é para todos, pastor. Eu mesma comecei quando eu era adolescente, então eu não tinha nenhuma iluminação, digamos assim, né? Não tinha nada disso para mim. Foi só um interesse. Procurei o telefone da embaixada, a embaixada me passou o telefone da professora e aprendi assim. Não era seminarista, era aluna de primeiro para segundo grau. Então, assim, eu comecei dessa forma. Ela é de escola bíblica, aluna da escola bíblica. Escola bíblica dominical, de culto de terça-feira, de domingo, de quinta, ensaio de coral, ensaio de criança, de adolescente. Enfim, então, assim, eu não tinha essa conexão, digamos assim, de um seminário para me incentivar. Apareceu o incentivo porque Deus quis que eu tivesse esse incentivo mesmo. Mas eu não tinha realmente, né, nada de conexão com o seminário, não era maior de idade
quando eu aprendi, não era mesmo, eu era adolescente ainda, eu tinha 13 para 14 anos na época, se não me engano, e o hebraico pode ser aprendido em qualquer faixa etária. Criança pode aprender, aí a gente vai no ritmo da criança. Adolescente vai no ritmo dessa faixa etária. Adulto independente de idade, já tive alunos com mais de 85 anos. E normal, tranquilo, vai no ritmo da pessoa. Tem como o hebraico trazer conhecimento para qualquer faixa etária e para qualquer objetivo também. Porque algumas pessoas querem aprender o hebraico para um seminário, para uma leitura bíblica. Outras querem aprender para viajar para Israel. Outras querem aprender para o Krav Maga, que é uma defesa corporal israelense. Outras querem aprender porque é uma língua, tão somente. Outras querem o hebraico bíblico, outras querem o hebraico moderno. Então, assim, cada um tem o seu foco. E todos eles se encontram dentro dessa língua. Então, para a gente ter uma ideia, ela é muito ampla mesmo. Maravilha. A Kézia está participando aqui conosco, dando bom dia e dizendo: essa Isabel é fera. Seja bem-vinda, Kézia. Ela é a pastora Kézia, minha irmã. Ela é suspeita. É a que está casada com Buti? É Buti o nome dele? Não. Paulo César, lá de Planaltina. Ah, maravilha. Então, seja bem-vinda, Kézia. Bom dia. Essa é suspeita, né? Mas aqui é fato. Ela está falando uma verdade internacional como o aramaico, né? De que a professora Isabel é fera. Pela graça de Deus. O Adriano, a Adriana e Fabiano, esses são um casal aluno nosso que hoje residem nos Estados Unidos. É aluno aqui do Instituto. Ele pergunta o seguinte: a diferença do aramaico e hebraico seria como hoje o inglês britânico e o americano? Você já deu uma fala sobre isso, mas eu gostaria que você melhorasse um pouco para que o Fabiano pudesse entender, juntamente com a Adriana. Sim, essa pergunta é bem interessante. Ela é mais ou menos assim, Adriana e Fabiano, né? Por quê? Porque igual, por exemplo, o português brasileiro, português. Tem diferenças nas palavras, né? A nossa grafia é parecida em muitas ocasiões. Então, até certo ponto, a gente pode fazer essa correlação entre o hebraico e o aramaico. Mas não totalmente, porque, por exemplo, dentro do alfabeto, as letrinhas, digamos assim, né? Do hebraico, elas têm X sons, 22 consoantes, cada uma com seu sonzinho. Dentro do hebraico, do aramaico, aliás, nós temos uma outra contagem e uma ou outra letra, apesar da grafia ser idêntica, o som é diferente, a pronúncia, né, a fonética. Então, quando faz essa mudança, interfere automaticamente na pronúncia e na tradução daquela palavra. Então, nem todo o vocabulário hebraico vai ser idêntico ao aramaico, começando pela pronúncia, né, por causa da fonética das letras. E se muda a pronúncia, o significado também pode ser alterado. Então, por essa razão, não podemos falar que é totalmente assim, essa analogia é totalmente correlata, mas ela tem, sim, um pouquinho desse link, tem lá as suas proximidades, digamos assim. Maravilha, muito bom. Eu tenho uma outra pergunta que é interessante também. Qual que é o grau de importância, ou na sua opinião, qual o nível de importância do hebraico para a formação teológica de um líder cristão, né? Em qual grau quão é importante estudar e conhecer a língua hebraica para um líder cristão? Seja pastor, pastora, missionário, missionária, né? Eu não vou colocar apóstolo, mas se você for apóstolo aí, seja bem-vindo também, participe conosco. Mas qual é o grau de importância do conhecimento da língua original hebraica para o líder cristão? Pastor, é um conhecimento que vai trazer muita diferença na prática, no esboço de um sermão, na criação de um sermão, na criação de um estudo bíblico, de uma palestra. Por quê? Porque tem palavras, né, muitas inclusive, na língua hebraica, que quando nós vemos no original, ela não tem muito a ver com o que nós aprendemos durante os anos só ouvindo uma pregação, né, uma aula na escola dominical. É claro que são importantes, lógico.
Mas quando nós aprendemos na prática, assim, aprofundadamente, dentro do hebraico, uma palavra dentro do seu contexto, nós vemos o quanto ela pode trazer informações profundas dentro de um sermão, de uma pregação, para um seminarista, para um pastor, para um presbítero. Posso citar um exemplo de uma palavra? Então, por exemplo, a palavra fé, né? Que nós aprendemos, é o firme fundamento das coisas que não se veem. Certíssimo. De onde que vem essa palavra lá no Antigo Testamento, aquela ocasião lá de Abraão, pai da fé? Emuná, a palavra fé em hebraico é emuná. Ela vem daquela raiz da palavra trabalho. Então, fé, na prática, digamos assim, é trabalhar, é agir. Por isso que Deus exige de nós que nós tenhamos fé. Fé não é uma coisa teórica, é você agir. Por isso que Abraão foi lá e ia mesmo sacrificar. Por quê? Porque ele sabe que o significado da palavra emuná é ação. Não é apenas ficar acreditando que o cordeiro vai vir, ser trocado por Isaac, e pronto. Não, ele não ia ficar ali esperando. Ele ia realmente imolar o filho dele. Então, esse é um exemplo bem simples que eu trouxe sobre a diferença. A gente ouve realmente que a fé é o firme fundamento, nós precisamos ter fé, lógico, mas fé, no original, é ação, é atitude. Então, quando nós temos esse conhecimento, o nosso sermão fica mais rico, a nossa pregação fica mais rica, porque nós trazemos a palavra no original. Então, o hebraico tem essa importância porque nós aprendemos o significado original. Literalmente, o que significa tal palavra dentro daquele contexto. Lembrando que, como é uma língua muito antiga, nós temos também uma particularidade, digamos assim, no hebraico, que o faz se tornar especial. Uma palavrinha pode ter vários significados, depende do contexto. Então, isso é muito interessante também, porque às vezes aqui a palavra tal tem um significado, em outra passagem tem um outro significado. Outro exemplo que eu queria trazer aqui, que também tem lá um pouco de profundidade, como exemplo, no primeiro versículo da Bíblia, no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse verbo criar já está usado lá no passado. Criou Deus os céus e a terra. Bereshit bará. Esse bará é do verbo criar, certo? E este verbo, só a título de curiosidade, para que os irmãos vejam a profundidade da língua, é um verbo que é utilizado apenas por Deus. Nós, seres humanos, não criamos, nós só pegamos e fazemos com que já está pronto. Por exemplo, a receita de um bolo, a gente pega o ovo que já existe, o leite já existe, tudo já existe. Nós apenas juntamos e fazemos a nossa receita. O verbo criar é uma característica de um poder exclusivamente divino. Então, esse é um verbo que é utilizado apenas por Deus, apenas Deus cria. Então, aqui eu quis botar esses dois exemplos, né, sobre a fé e sobre o verbo criar, para que os irmãos possam ver o quão importante é esse conhecimento do hebraico, porque aí nós vamos ver o que realmente está escrito literalmente, na origem da palavra. Interessante, né? Eu posso estar equivocado, não sei se a professora já viu essa referência, mas se eu não me engano, Salmos 51, quando Davi está orando, Davi, quando ele diz, Senhor, cria em mim um coração novo, ele usa esse verbo bará, né? Isso. Para dizer justamente que criar um coração novo não é algo que o homem pode produzir a partir de si mesmo, somente Deus pode fazer. Exatamente, pastor, exatamente. Ali quando o salmista pede a Deus que crie, porque ele sabe que só Deus pode criar. Nós não podemos criar nada. Nós não temos poder de criar, só Deus pode criar. Então esse é um verbo com uma característica exclusivamente divina. Não é usado para nós, seres humanos. Que lindo, né? E a gente sabe disso estudando hebraico. Os aspectos Exatamente. introdutórios de curiosidade de uma língua e de outra, e a gente vai aprendendo e vai tendo esse contato com a própria escritura. Interessante, a professora falando aí sobre essa questão do trabalho, da fé, da ação. Quando a gente estuda Gênesis, nós temos ali, eu sempre, em missiologia,
eu costumo falar que nós não podemos falar de missiologia a partir apenas de Mateus 28, né, que é o texto da grande comissão. Eu costumo dizer que em Abraão, em Gênesis 12, nós temos uma grande comissão, quando o Senhor chama Abraão a sair e ir para a terra que Deus o mandou, mas em Gênesis 1 também, nós temos uma grande comissão que Deus dá ao homem, que é servir e governar. Aí ali a ideia das palavras avar e chamar, né? Que envolve essas perspectivas. Lógico, ela vai tendo as suas, como eu posso dizer, as suas progressões nas quais elas são utilizadas, retirando uma letra ou outra no decorrer do Antigo Testamento, mas saber isso é muito interessante. E você que está participando aqui conosco nesta manhã, sejam todos bem-vindos. Bom dia para vocês que entraram posteriormente também, quando nós começamos aqui. E eu quero informar para você, nós somos o Instituto Martyn Lloyd-Jones. Nós estamos com cursos, né, na área de teologia. Nós temos um curso de formação ministerial de 2 anos, tá? De 2 anos. As faculdades hoje têm feito em 3 anos. Nós condensamos o componente curricular para um melhor aproveitamento do tempo. E em 2 anos, nós ofertamos a formação ministerial no curso chamado Teologia Pura e Simples. E o aluno, ao final do curso, se ele optar, que eu acho muito positivo e sempre vou indicar isso e recomendar, que o aluno faça mais 6 meses de línguas originais. Essas línguas originais nós começamos com hebraico e com grego. São 3 meses só de hebraico, olha que interessante, e 3 meses de grego, em línguas originais das Escrituras. Então, formando aí 2 anos e meio, você sai com a sua formação ministerial adequada para o serviço na obra cristã. Então, eu convido você a nos conhecer. Aqui no nosso comentário está o contato do WhatsApp, tá? Aqui é só o WhatsApp, então 61 35 36 4704. Você salva ali, pode entrar em contato por meio desse telefone e procurar mais informações acerca dos nossos cursos. Temos este curso e temos mais 4 cursos de curta duração de 6 meses. De missões, de capacitação para professores de escola bíblica, de línguas originais agora com a professora Isabel Furtado e também de exposição bíblica. Recomendo demais para você. Uma equipe com mais de 15 docentes, doutores, mestres e especialistas. Vem conosco, vai ser uma bênção no serviço e na piedade cristã. Professora Isabel, temos mais perguntas aqui. Eu acho que alguém colocou alguma. Deixa eu tentar ver aqui. Se você tiver a sua pergunta, coloque aqui no nosso bate-papo, tá? No nosso comentário. Temos os amigos acionando aqui, os ex-alunos. O Joanes está aqui participando conosco, dizendo, querida professora, né? Joanes, lá de Pernambuco. Seja bem-vindo, Joanes. Joanes, Claudiner, meu amigo desde o 2º grau, é instrutor de Krav Maga. Minha irmã está aqui. A Isaura. Sim, já parei. Mas amo. É isso mesmo. Amo Krav Maga, amo. É muito bom. Maravilha, muito bom. A Adriana e o Fabiano, eles ainda perguntam o seguinte, eu sei que o David Santos entrou aí também, seja bem-vindo, querido. Ele diz o seguinte, eles dizem, né, perguntam, em qual língua Jesus pregava? Qual a língua usada naquela época que Jesus pregava? Fala um pouquinho, professora. Está dentro de outro escopo de atuação, mas, obviamente, a professora tem um conhecimento sobre isso também. Bom, vou tentar responder. Essa pergunta é bem interessante. Por quê? Porque Jesus utilizava um vocabulário que as pessoas podiam entender, né? Então, ele não utilizava apenas o hebraico, ou apenas o aramaico, ou apenas o grego. Jesus nasceu numa época em que essas 3 línguas tinham fortes influências ali, e ele utilizava expressões do dia a dia dessas pessoas, fosse no hebraico, fosse no grego ou no aramaico. Então, ele não utilizava apenas uma língua, ele utilizava a língua que ali, naquela ocasião, para aquele público, a mensagem dele fosse melhor absorvida. Então, assim, tentando responder, ele utilizava essas 3. Então, Jesus era muito estrategista, a gente não para para pensar nisso, né? Ele era extremamente estrategista, não era à toa, porque ele utilizava a mensagem que era facilmente compreendida, ele não colocava coisas rebuscadas, né? Palavras rebuscadas, digamos assim, muito difíceis de serem entendidas, para um público de pescadores, por exemplo, né? De pessoas que lidavam com o lar, né? Com plantio, enfim,
Tanto que as parábolas nós vemos realmente ele utilizando, falando sobre a cega, né, sobre a ceifa, sobre peixes, moedinhas de pequeno valor, coisas normais do dia a dia, mas dentro da mensagem daquele local ali que o pessoal pudesse entender. Se era aramaico ali naquela região, ele usava expressões aramaicas. Se era o hebraico, usava o hebraico. Se era o grego, também utilizava abertamente, porque ele sabia essas línguas, né? Então, como a Adriana está falando aqui, Jesus sendo Jesus, é exatamente isso. Ele era extremamente estrategista, porque ele queria que a mensagem dele fosse alcançada o máximo possível. Então, ele utilizava das 3 línguas, um pouco de cada uma. Se o senhor quiser falar também sobre isso, pastor, pode falar. Eu estou só bebendo da fonte. Mas, de fato, é isso mesmo, tudo que a professora colocou. E o evangelho que Jesus anunciava era um evangelho simples, não simplório, obviamente. Tudo que Jesus extraía tinha significado, né? Tinha razão de ser, não importando o público-alvo. Lógico que ele sabia o ambiente em que ele estava, como a professora bem colocou, e ali ele ia comunicando as verdades e alcançando os corações, né? E logo se percebia, seja na comunidade com as pessoas mais simples, seja no templo, né? Quando Jesus está ali, Jesus ele traz a própria escritura em si, a aplicação, ele é o verbo divino. Então, isso é muito interessante. Eu costumo dizer que eu gosto de pegar emprestado o título que o Augusto Cury usa, né? Ele é o mestre dos mestres, então ele semeava no coração das pessoas de uma maneira muito interessante. Usa ovelha, usa o pastor, a linguagem da agricultura, usa os elementos que estão à sua volta, né? O azeite, a árvore que tinha uma representação para Israel, a videira. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Então, muitas vezes, já tomando o gancho dessa pergunta para falar de uma observação, né? Quando nós estamos estudando línguas, às vezes a gente vai para o púlpito e a gente quer, me perdoem a expressão, vomitar informação em cima das pessoas sem nenhum propósito claro e objetivo. Às vezes, infelizmente, para mostrar que nós conhecemos e não é necessariamente para glorificar a Deus. Então, nós precisamos fazer uso com sabedoria, né? Por exemplo, você vê algumas pregações, às vezes a pessoa preenche as pregações só de línguas originais, né? Porque no grego, no hebraico, no grego, no hebraico, no grego, no hebraico, e eu quero saber, para mim, né? Eu costumo dizer, eu que sou paraibano, comedor de cuscuz com carne de charque, né? Carne de sol. E para mim, né? Então, a gente precisa entender esses dilemas. Lógico que eu não vou misturar os assuntos, mas apenas fazer uma observação. Nós aprendemos para comunicar melhor a palavra de Deus. Conhecer, interpretar e comunicar melhor esta palavra, proclamar, pregar. Né? Excelente resposta, professora. Tem mais perguntas, gente. Se vocês tiverem perguntas aí, fiquem à vontade para colocar aqui, tá? Nosso amigo também, lá da Bahia, se eu não me engano, de Ilhéus, o Janilo, ex-aluno, tanto meu como da professora aqui, né? Ele dizendo aqui, 2 excelentes professores, que Deus os abençoe, a graça de Deus na minha vida e a excelência da docência na vida da professora Isabel. É tanto que eu estou aqui aprendendo com ela, né? Bebendo desta fonte. Né? Existe, professora, uma pergunta mais técnica agora, existe alguma versão bíblica que é mais fidedigna à luz do hebraico, assim, que esteja mais próximo, na sua opinião? Existe alguma versão que você geralmente utiliza ou recomendaria? Essa é uma pergunta bem mais profunda, bem mais técnica, de fato. Até um dos assuntos que eu gosto de abordar nas aulas de exegese, essa questão das versões, né? Nós sabemos que hoje em dia existem mais de 50 versões. Não só na Bíblia evangélica, como na católica, enfim. Mas a evangélica é a que mais se disseminou com versões. Então, assim, tentando resumir, mas vou tentar explicar um pouquinho. Existem versões mais próximas do original dentro do possível. Eu, particularmente, não pego nenhuma só para mim, assim, essa é a melhor de todas. Por quê? Porque quando nós vemos a questão da tradução, nós sabemos o seguinte, tem palavras que não têm uma tradução exata para outra língua. Por exemplo, né, todos que estão aqui vão entender. A palavra saudade, uma palavra tão normal assim para nós, né?
ela não tem tradução em todas as línguas, né? No inglês, por exemplo, não existe a palavra saudade. No francês, o máximo que se fala é nostalgia para chegar perto. Então, quando houve a tradução do hebraico para a nossa língua, essa questão da tradução ficou um pouco prejudicada, digamos assim. Por quê? Porque tem palavras que não são exatas, a gente chega só perto na hora da tradução. Então, a equipe de tradutores da Bíblia teve essa dificuldade, como teria se fosse hoje em dia também, para traduzir a Bíblia pela primeira vez. Por quê? Porque tem palavras que realmente não tem como traduzir. Então, por exemplo, trazendo isso para o hebraico, quando nós vemos lá em Gênesis, Deus falando para Adão, porque a partir do dia em que comeres deste fruto, certamente morrerás. Este certamente morrerás não tem uma tradução no português, do hebraico para o português. Só um exemplo esse daqui. O que está escrito lá? Porque deste fruto, quando comeres, está escrito morte, morrerás. É isso que está escrito. Então, essa questão de morte, morrerás, é uma forma da língua hebraica dizer que algo realmente vai acontecer. Ele está afirmando. Então, quando fala morte, morrerás, está falando certamente morrerás. Quando o hebraico faz essa repetição de palavras, uma do lado da outra, repetida, ele está enfatizando algo, é isso que eu quis dizer. Então, quando nós nos deparamos com essas situações linguísticas, essas barreiras linguísticas, nós vemos que a tradução que nós usamos é próxima. Então, seria até ingênuo, até certo ponto, dizer que existe uma versão totalmente fiel, tanto, pelo menos no hebraico. Não vou botar a mão no grego, que não é minha área, tá? Não, daí eu deixo para o senhor. Mas no hebraico, o que eu posso dizer é que nós não temos uma tradução 100% fiel por causa dessa questão. E assim também isso também aconteceria se, por exemplo, a Bíblia tivesse sido escrita, por exemplo, na língua alemã. Ela não foi criada no hebraico, foi escrita no alemão, digamos assim. Se fosse do alemão para o português, do alemão para o francês, do alemão para o inglês, também esbarraria nessa questão na hora da tradução. Porque cada língua tem as suas palavras em particular. E na hora de uma interpretação, de uma exegese, uma tradução, existiria realmente esse fato. Então, voltando, trazendo essas informações para poder explicar minha resposta, eu particularmente não tenho uma versão muito original da Bíblia. O que eu gosto muito de usar e que eu deixei até aqui perto aqui para mostrar, não é fazendo propaganda, logicamente, é só realmente para mostrar. Quando a gente aprende a ler assim no hebraico, né, que vai direto na fonte, o bom é que você leia realmente no hebraico. Então eu gosto muito de usar a própria Torá, independente de editora, independente. Por quê? Porque aqui vai estar bem próximo do original do hebraico lá de Israel, e não das editoras brasileiras. Não é menosprezando, obviamente, mas é porque os rabinos gostam de deixar o máximo possível original. E na Torá isso eles realmente não abrem mão. Dentro da literatura do hebraico bíblico, a linguagem da Torá é bem próxima do original lá dos antepassados. Muito bom. Olha aí. Eu tenho uma Torá, mas ela é traduzida, ela é Nutella. Não é igual essa daí, não, tá? A minha é mais Nutella, a minha Torá. Nutella. Mas nós temos aqui algumas perguntas. Eu vou usar, então, as duas perguntas, uma da Késia e uma do Saulo, que colocou aqui. A Késia, sua irmã, já que você a identificou, ela diz o seguinte: quais são os versículos mais usados erroneamente nas escrituras, né? Que a gente sabe que no hebraico tem outro sentido, né? E de repente a pessoa tá achando que tá abalando ali, né? Como você mostrou agora, tá arrasando aquela propaganda do McDonald's. Tô arrasando no inglês, aí vai lá no McDonald's pedir e se atrapalha todinho. Tem gente que acha que tá arrasando no hebraico, né? Lendo uma palavrinha ou outra. E aí vem a professora com a Torá e diz: olha, gente, é isso aqui que eu leio. Então a gente tem que colar nessas pessoas e aprender com elas. Então, quais são, professora, os versículos mais usados erroneamente?
Olha, pastor, eu teria que fazer uma relação. Kézia, eu vou ficar te devendo. Ainda bem que é minha irmã, eu posso responder pelo WhatsApp. Mas é uma pergunta ótima, porque eu mesma nunca parei para elencar isso, nunca fiz. Mas é interessante, por quê? Porque a gente pega a forma que a gente aprende na nossa leitura, ou quando a gente ouve na igreja, enfim, e pega assim no original. É uma coisa bem interessante. Mas o que eu posso dizer de antemão é que não tem pouca coisa, não. Tem muita Deixa eu tirar uma coisa. dúvida então com a professora nesse sentido. As pessoas cantam hoje assim: derrama tua Shekinah sobre nós. O que é essa Shekinah, professora? Só para a gente saber se quem está cantando certo ou não, né? Ai, Jesus. Não tá cantando certo, não. Não tá. Eu até já gravei essa aula essa semana lá da Guest, aquele pontinho dentro da letra. Para quem está assistindo, algumas letras do alfabeto hebraico tem um pontinho, literalmente, dentro da letra, né? Na maioria das vezes. Se tirar esse pontinho, muda-se o som da letra. A palavra Shekinah é um exemplo claro sobre isso. O certo não é Shekinah, é Shekhinah. Esse é o certo. Já começou errado aí o problema, né? De falar Shekinah. Não é Shekinah, é Ri, não é Ki. Então temos um problema aí já na hora da fonética, né? Na pronúncia, né? Shekhinah, ao pé da letra, é o sopro de Deus, não é a glória de Deus. Então nós temos também um outro problema aí. É o sopro, tá? O sopro de Deus é que coloca a vida em nós. Então, Shekhinah não é glória, é sopro. É o sopro que traz vida. É outra coisa. Glória é uma coisa, sopro de Deus é outra. Né? Igual, falei também na última gravação. Eu estou pedindo misericórdia aqui, ó. Eu não estou acompanhando os comentários, aí eu fico imaginando, né? Pois é, um outro hino também que a gente já cantou muitos anos atrás, que eu até acho bonito, mas tem uma parte lá errada. Jeová Rafá, meu Senhor, que cura toda dor. Tudo bem, até aí. Rafá é sobre cura. Quando fala Sidkeino e Yavé, minha justiça tá falando assim no hino. Não estou querendo denegrir o cantor, lógico, mas estou falando da tradução. Sidkeino vem de Sedaká, que é justiça. Só que esse finalzinho de Sidkeinu, esse nu, é do pronome nós, pronome pessoal nós. Então não é minha justiça, como diz no hino, é nossa justiça. Então já começou também com um probleminha. Já estou listando aqui, irmãos, as duas músicas que não pode ter no curso. Não cante mais perto de mim. Que está um desafio, né? Mas respondendo a pergunta da Kézia... Achando essa música que está aprendendo hebraico, tá aprendendo... Jeová, Rafael, só cantar a música da Belus. Que interessante, né? Exatamente. Professora, falando desses pontinhos, né, eu quero dizer para vocês, mais uma vez, a professora Ana Isabel é professora de hebraico aqui no Instituto Martin Lloyd Jones. O curso está quentinho, então quem quiser, são 3 disciplinas, tá? 2 meses de pura teoria e informação, mas que ela vai trazendo de forma prática e muito didática, e 1 mês de exegese. Então, se você tem interesse de aprender, nós vamos passar um voucher daqui a 5 minutinhos de desconto para você que quer fazer esse curso conosco, tá? E vocês vão entrar em contato por esse número aqui do WhatsApp, tá bom? E aí a gente vai fazer a pré-matrícula de vocês, quem tem interesse, e já vai garantir esse voucher de desconto, tá bom? Vamos lá. Professora, falando desses pontinhos, explica para nós. O hebraico, ele é uma língua que, na sua essência, para nós ocidentais, ele não tem, de fato, vogal, né? Ou, se eu estiver errado, a professora pode me corrigir, não tem problema. Mas que houve um grupo de pessoas, de estudiosos, que adicionou para que o ocidental, eu estou dizendo no senso comum, para que o ocidental pudesse compreender um pouco melhor, né? Colocando ali as vogais. Fala para nós aí, qual que foi essa ação dos maçoretas, como que isso surgiu, para que a gente possa entender melhor essa estrutura do hebraico. Sim, os maçoretas foram um grupo que fez com que o hebraico fosse preservado numa época muito crítica da língua, porque o que aconteceu? Na época da dispersão do povo israelita, o hebraico não era mais usado como era antigamente, né? As pessoas usavam no dia a dia, dentro de suas casas, na rua, onde elas estivessem.
E aí houve uma época em que o hebraico foi proibido de ser usado. E aí os maçoretas foram um grupo de homens, digamos assim, que se uniram e preservaram esse hebraico durante essa época dessa perseguição com a língua, para que ela fosse preservada e que quando acabasse esse período dessa perseguição, o hebraico voltasse a ser usado. Porém, o que aconteceu? Essa dispersão durou muito tempo, essa perseguição também durou muito tempo, e as pessoas que sabiam o hebraico original foram falecendo, envelheciam, faleciam, vinham as outras gerações que não sabiam mais utilizar a língua sem esses pontinhos, que eu já vou explicar melhor. Por quê? Porque o hebraico é feito só de consoantes, ele não tem o A, I, O, U como nós temos na nossa língua, ele é só de consoantes. Então, quando acabou essa época da perseguição em que o hebraico pôde realmente ser utilizado novamente, aquela geração nova não sabia mais usar, não sabia mais ler só consoantes. Então, esses maçoretas criaram esses sistemas de sons vocálicos que são feitos com pontinhos, tracinhos, né, que a gente vê lá na literatura, né, hebraica, para que o hebraico fosse utilizado novamente de uma forma correta. Então, um dos objetivos foi, na criação dos sinais maçoréticos, fazer com que o som das vogais fosse acrescentado ali nas palavras e elas fossem pronunciadas da forma correta. O principal objetivo dessa criação desses sinais maçoréticos era fazer com que as pessoas, dentro ou fora de serviços religiosos, não pronunciassem de forma errada um ou mais nomes de Deus ou os atributos de Deus. Força, poder, justiça, tudo mais. E os nomes de Deus, Adonai, Elohim, Elokai, enfim, todos. Então, esses foram os objetivos. Fazer com que a língua fosse ressuscitada e utilizada novamente no seu dia a dia, o que era justo. Fazer com que as pessoas voltassem a utilizar a língua dentro e fora dos seus lares, transações comerciais, sinagoga, artigos científicos dos cientistas da época, e dentro do judaísmo, especificamente, que a língua hebraica fosse pronunciada de forma correta, que quando nós falamos de judaísmo, falamos de serviços da sinagoga, e estamos falando de usar abertamente o nome de Deus, dentro de um contexto religioso. Mas isso não pode acontecer de forma equivocada, senão é um erro muito grande para eles. Falar alguma coisa sobre Deus ou um nome de Deus de forma errada porque a pessoa não sabe ler, isso é inconcebível dentro da cultura judaica. Então, os sinais maçoréticos tiveram toda essa informação. E também é interessante falar que os maçoretas foram os responsáveis pela nossa Bíblia de hoje em dia ser dividida em capítulos e versículos. Foram eles que fizeram esse trabalho inicial. Não foram as pessoas que traduziram a Bíblia para o português. Esse trabalho de dividir a Bíblia em capítulos e versículos foi feito pelos maçoretas. Esse mesmo grupo que criou esses sinaizinhos que fazem o som das nossas vogais. Muito, muito bom. Professora, estamos caminhando para o final, né? Antes de chegarmos ao final da nossa live, fica aí que eu tenho agora um voucher para vocês, né? Olha só, a professora Isabel Furtado, né, está conosco no curso de hebraico. E além das aulas que ela está gravando conosco, ela também está à disposição para uma tutoria, tá? Um reforço na língua hebraica. Então, nós temos esses dois serviços junto ao Instituto Martyn Lloyd-Jones. Como eu falei para vocês, nós temos um curso de 6 meses de línguas originais. Hebraico primeiro e grego segundo. 3 meses cada língua. Dedicação exclusiva para isso. A metodologia, nós achamos mais adequada trabalhar dessa forma, em que o aluno não vai ter outra preocupação com outra área a não ser línguas, tá bom? Então, eu quero ofertar para vocês aqui no Instituto Martyn Lloyd-Jones, o Instituto está ofertando um voucher de desconto para vocês, de R$50 de desconto. Então, vocês que têm interesse de reciclar, se você já
é formado em teologia, mas reconhece que precisa reciclar seu conhecimento teológico, precisa reforçar, começar do zero de novo, não tem problema nenhum. Estamos abertos aqui para isso, de fato. Se você tem esse interesse de fazer hebraico, vem conosco. E você que está iniciando seus estudos teológicos e reconhece a necessidade de hebraico, vem conosco. E você que não está fazendo curso de teologia, nada do tipo, mas quer aprender o hebraico, como a professora falou hoje, o hebraico é para você também. Então, venha participar conosco, venha aprender o hebraico, tá bom? Professora, com muito carinho, um material brilhante para nós. O Instituto Martin Lloyd Jones tem tido uma atenção muito especial nesse sentido, e eu convido você. Como que você vai receber esse voucher, vai ter acesso? Você vai entrar em contato por este WhatsApp que está aqui, 61 35 36 47 04, e você vai dar seu nome e e-mail, dizendo, eu participei da live, ou eu assisti no IGTV e eu quero ganhar um voucher de desconto de R$ 50 para poder fazer o curso. Lá a gente passa todas as informações, como que o curso funciona, valores do curso integralmente, tá? E você vai ver como que esse voucher de desconto vai facilitar para você poder estudar a sua língua, coisas que em outras instituições o valor é exorbitante, e aqui nós temos uma qualidade muito alta, uma docente muito preparada para isso. Recomendo demais, vocês vão amar a aula. Quem foi aluno já sabe. Hoje eu recebi um contato de uma ex-aluna, disse, a professora Isabel é fantástica, eu quero fazer de novo com ela. A aluna Deise, do Rio de Janeiro, falando isso, e eu vou fazer novamente. Então, fica aqui o convite para vocês. E, professora, eu gostaria que, em 1 minuto, a professora falasse se 3 meses é suficiente para a gente dar esse start inicial, se aprofundar e conhecer o hebraico de fato, instrumental, para a gente poder ler melhor as escrituras. Sim, 3 meses é um tempo hábil para nós aprendermos o que é necessário realmente numa exegese bíblica, né, numa interpretação, que são os elementos para fazer uma construção textual e você saber ler no original e você saber fazer a tradução sem ficar dependente de rodapé, de comentário, coisas desse tipo, que você vai ser independente na sua leitura. Então, 3 meses são um tempo hábil, claro, se você quiser uma tutoria também, estou aqui à sua disposição, para que você possa realmente utilizar o hebraico na sua pregação, na sua mensagem, seu estudo bíblico, de uma forma concreta e prática, nada teórico. Tá certo? Muito bom, professora, muito bom. Tá me ouvindo? Sim. Ok. Eu agradeço demais a atenção de todos vocês aqui conosco na live. E, professora, vou passar para você as considerações finais, em 1 minuto também, porque o nosso tempo já está estourando. Mas eu quero convidar vocês a seguirem o nosso instituto, tá? Instituto Martin Lloyd Jones tem uma equipe de docentes aqui, uma administração imbuída no melhor serviço do reino para a glória de Deus e atender você da melhor qualidade, lhe dando atenção devida, tá? E lhe acompanhando nesse processo de formação teológica e capacitação. Professora, suas considerações finais em agora 40 segundos, por favor. Muito obrigada pela presença de todos. Deus abençoe a vida de cada um aqui. Pastor Herbert, muito obrigada. Pastor Aline também. Deus abençoe vocês no Instituto Martin Lloyd Jones. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Por favor, compartilhem essa live. Estão todos convidados para aprender o hebraico, independente do seu objetivo. E que Deus abençoe sua vida. Maravilha, muito bom. Agradeço demais a atenção de vocês que estiveram aqui conosco. Desejo para a professora um ótimo final de semana. Que Deus abençoe. Cuide da sua mãezinha também, tá? Derramando sobre ela graça e restabelecendo a saúde. E a professora promoveu a minha esposa, né? A pastora já. É pastora. Ela é missionária ainda no reino, mas eu entendo o carinho da professora. Né? E vamos juntos, debaixo da fé. Que Deus abençoe vocês. Sigam aqui no Instagram, toda sexta-feira, às 10 horas da manhã, com a graça de Deus e a permissão dele, nós estamos aqui batendo um papo teológico. Forte abraço, cheio no coração. Obrigado, Shalom. professora. Shalom.